Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus hoje? Deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Para mim é um motivo de muita alegria e honra poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor ao teu coração. Estamos, então, faltando apenas 3 igrejas para nós encerrarmos a nossa série. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus pela presença do Senhor. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 3. Verso de número 1 a seguir. Quantos achou? Balança a mãozinha assim. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de os seus anjos. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Isso para nós é um privilégio, Pai amado, porque toda vez que nós lemos a tua palavra, o seu Santo Espírito ilumina a nossa mente, traz, Pai amado, muito mais do que conhecimento para nós, mas traz também a revelação que vem do alto para podermos compreender a profundidade que há nas suas escrituras. A Bíblia, Pai amado, ela não é só um livro, não, muito pelo contrário. A Bíblia aberta, quando nós lemos sob debaixo da direção do Espírito Santo, é a própria boca do Senhor aberta falando conosco. Então nós te pedimos mais uma vez, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Você que está de pé pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Semana passada, na quinta-feira, nós falamos então da igreja de Tiatira, né? Então, se você não ouviu as ministrações das igrejas passadas, né, nós já falamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje estamos falando da igreja de Sardes. Pastor, não vi as outras ministrações, estou mais perdido que segue em tiroteio. Então você pode acessar o nosso canal do YouTube, Vale Passos OFC, que lá você vai ver todas essas mensagens, tá, detalhadas, e a lição que cada igreja traz para nossa atualidade. Esse é o nosso ponto aqui. Não é obter informações históricas que a gente não vai usar para nada, mas muito pelo contrário, é aplicar aquilo que o Senhor Jesus usou na história, na nossa realidade, no nosso contexto dos dias de hoje. A verdade é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus também, ela é eterna. Nós vemos o Senhor escrevendo coisas e mais coisas aqui desde o Antigo Testamento, que se nós olharmos para a nossa realidade hoje, é como se Ele estivesse escrevendo para o tempo de agora. É verdade ou não? Com certeza. Portanto, tudo que está escrito na palavra de Deus nós conseguimos aplicar na nossa realidade, porque esse é o objetivo, né, da mensagem escrita. Então, entrando na mensagem, a igreja de Sardes aqui, que nós acabamos de ler, ela ficava aproximadamente, conceito histórico, como eu gosto sempre de trazer, a 48 quilômetros a sudeste de Tiatira. E nos tempos antigos,
né? Conforme relata a história, Sardes era uma cidade que se orgulhava muitíssimo, porque ela se considerava impossível de ser conquistada, ou seja, impossível dos inimigos tramarem contra ela e então tomar posse daquela cidade, porque Sardes ela foi edificada, na verdade, sobre um monte, e era muito difícil de se acessar. E Sardes, então, para você entrar naquela cidade, só havia um caminho no meio desses montes, né? E por isso ela era tão orgulhosa de si mesma, porque elas diziam para si: nós estamos fortificados por esses montes, só há um caminho pelo qual o inimigo pode entrar, e com certeza ele não conseguirá prevalecer contra nós, né? E embora a cidade de Sardes se orgulhava, né, dessas coisas e de outras mais, porque ela foi também considerada na parte histórica uma das mais importantes cidades daquela época, Cristo, quando ele olhou para aquela cidade, quando ele olhou para aquela igreja, ele não se orgulhou nada daquilo que ele estava vendo, muito pelo contrário. Diferente das outras igrejas, né, e das outras cidades que nós lemos e aprendemos aqui nas últimas quintas-feiras, a cidade e a igreja estabelecida em Sardes, ela não recebe do Senhor Jesus Cristo nenhum tipo de elogio. As outras igrejas nós lemos, inclusive a igreja de Esmirna, né, que foi a segunda igreja que nós lemos, uma igreja que só foi elogiada por Cristo. A igreja de Éfeso teve crítica, mas também teve elogio. A igreja de Pérgamo teve crítica, mas também teve elogio. A igreja de Tiatira teve críticas, mas também teve elogios. Já a igreja de Sardes, o Senhor Jesus, ele vira para ela e fala assim: olha, você tem fama de estar viva, mas você está morta. E nós lemos aqui, nós acabamos de ler os versículos que falam sobre essa igreja. Cristo não pontua nenhum aspecto positivo naquela igreja. E isso é importante da gente parar para refletir, amém? Porque às vezes, e já volto para conceito histórico, mas eu já quero começar a ministrar um pouco a palavra para aplicar na nossa realidade. Porque às vezes nós olhamos para nós e nós estamos orgulhosos de nós. Nós conquistamos muitas coisas, nós estamos então fortalecidos, mas o que nós devemos pensar nessa noite é: será que quando Deus olha para nós, Ele se orgulha do que Ele está vendo? Sardes olhava para si e ele se orgulhava em dizer: nós estamos fortificados, nós edificamos a nossa cidade sobre essa montanha, né? Só tem um caminho pelo qual o inimigo pode vir, nós temos sentinelas alertas aí o tempo todo, então o inimigo não pode contra nós, nós somos inconquistáveis, nós somos demais. Mas quando Deus olhava lá de cima, Ele não se orgulhava do que Ele estava vendo. E nos dias de hoje, será que nós orgulhamos de nós mesmos, mas Deus não se orgulha de nós? Nós precisamos pensar nisso como igreja, amém? Em nome de Jesus. Todo conceito que eu trago aqui, você precisa ser um pouco inteligente para pensar nele. Você nunca deve levar nada para o lado pessoal apenas, mas você também deve pensar em como um acordo como um todo, amém? Em nome de Jesus. Essas palavras são diretivas para a vida da igreja. Ou seja, nós olhamos, quando nós falamos aqui, nós estamos olhando para a igreja, o corpo de Cristo, mas nós também precisamos olhar para a nossa individualidade como membro desse corpo, em nome de Jesus Cristo. Então, ainda que Sardes se considerava inconquistável, Sardes caiu 2 vezes, ou seja, foi conquistada por 2 vezes. A primeira vez, Sardes caiu para os persas. Isso é interessantíssimo. A história vai nos dizer que os soldados persas, eles se esconderam em alguns lugares estratégicos para observar como que os soldados de Sardes desciam aquela montanha, e depois eles subiram pelo mesmo caminho, até porque Sardes só tinha um caminho de acesso. E quando eles sobem por esse mesmo caminho, eles chegam à noite e tomam a cidade de surpresa, porque os seus soldados
estavam dormindo. Eles estavam desprevenindo. Se tem algo que o orgulho faz com o homem, é deixar ele vulnerável. Quando o homem começa a se sentir demais, o imbatível, o infalível, ele só não percebe, mas ele está se tornando o ser mais vulnerável que existe. Porque um ser que se orgulha e se auto-engrandece, ele acha que ele não precisa corrigir mais nada. Ele acha que ele está forte o suficiente. E a palavra de Deus sempre nos alerta. A palavra de Deus não vai nos dizer aquele que está de pé. Não. Porque ninguém deve se considerar a si mesmo de pé demais diante das circunstâncias. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: aquele que pensa estar de pé, ou seja, aquele que acha que está de pé, toma cuidado para não cair. Sardes, quando cai para os persas, eles têm a maior vergonha da sua história. Por quê? Porque os persas sobem à noite. E por isso Apocalipse 3:3, o Senhor Jesus diz: olha, se vocês não se arrepender, eu virei contra vocês como o ladrão na noite. Ou seja, Jesus aqui está tratando com a igreja algo que envergonhou a história de Sardes no sentido literal. Os persas atacaram à noite, e por eles se sentirem seguros demais, e só por ter um caminho de infiltração, os soldados estavam desprevenidos e foram atacados e foram completamente dominados. Então, se tratando de história, a gente já entendeu que o orgulho levou ao descuido. Se tratando de vida espiritual, você que pensa estar de pé, cuidado para que você não caia. Em nome de Jesus. Pastor, estou bem, estou orando, estou jejuando, estou lendo Bíblia. Cara, minha vida espiritual eu considero, que está muito boa. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Quer um conselho? Não baixe a guarda. Em nome de Jesus. Não baixe a guarda. Amém? É importante. Porque uma grande parte dos cristãos da igreja, eles, em seus momentos de vulnerabilidade, em seus momentos de fraqueza, seus momentos de angústia, de doença, seja lá o que for, eles buscam a Deus com toda a intensidade. E eles falam: Deus, eu preciso do Senhor. E aí eles oram, leem Bíblia, eles jejuam, eles estão firmes na igreja, eles têm a comunhão com os santos, com os irmãos. E aí o Senhor move e começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Porque eu acredito e eu prego um Deus que muda vidas. Quem está comigo, diga amém. Deus muda vidas. E é isso que Deus faz. Ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar e Ele transforma a vida da gente. E aí a gente olha e fala: uau, isso aqui tá bom demais. Acho que agora eu não preciso orar tanto mais. Acho que agora ir na igreja só no domingo é o suficiente. Eu acho que agora eu não preciso desse negócio de ficar tão desesperado pela Bíblia, porque tá tudo bem. Sem sombra de inimigo, sem sombra de tempestade. E esse é um dos problemas, e é por isso que a maioria cai, irmão. Por quê? Porque quando estamos bem, é aí que temos que nos fortalecer mais ainda. Quando estamos mal é uma obrigação, mas quando estamos bem, irmão, não deixa também de ser uma necessidade. Porque e se amanhã o jogo virar e o dia mal vier, e você está despreparado, você está descuidado, o que é que vai acontecer com a sua fé? Por isso que a fé de muitos se esmurece. Por isso que a fé de muitos fica balançando o tempo todo, A gente fala disso, a gente vive numa geração, e eu não critico a minha geração, eu faço parte dela. Mas a minha geração, a nossa geração, a geração atual que nós estamos vivendo, é uma geração que vive muitos altos e baixos. E talvez você vai concordar comigo e dizer: mas pastor, na vida existe altos e baixos. Sim, irmão. Mas na vida espiritual não se deve ser assim. Na vida espiritual nós devemos manter uma constância. Apenas uma constância. Amém?
Não dá para a gente ficar vivendo altos e baixos. Um dia eu tenho certeza da minha salvação, outro dia eu já não tenho. Um dia eu sou cheio de Deus, outro dia eu já não sou mais. Sabe, irmão, a igreja de Sardes, ela me ensina, e eu consigo entender porque que Jesus não deixa nenhum elogio para ela. E aqui eu quero entrar na ministração que vai ser rápido. Jesus não deixa nenhum elogio para essa igreja, porque ela vivia de aparências. E se tem um atributo que é do nosso Deus, é que Ele é verdadeiro. Falsidade não combina com Deus. Duas caras não combinam com Deus. Viver de aparências não combina com Deus. Por isso Jesus, em toda a sua trajetória na terra, Ele preferiu 1000 vezes. E você pode ler na história, leia os evangelhos, o que eu estou falando você vai conseguir encontrar lá. Jesus, Ele preferia 1000 vezes o contato que Ele tinha com os pecadores sinceros do que com os fariseus hipócritas. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, não seja hipócrita. E eu usei o texto que Jesus deixou especialmente reservado para os fariseus. E ele dizia: ai de vocês, fariseus hipócritas, porque você cobra dos outros aquilo que você não faz. Ou seja, você vive de aparência, né? Isso é muito sério. Então eu falei da primeira vez que Sardes caiu, a segunda vez ela caiu para os sírios, enfim. 2 vezes a cidade caiu e caiu da mesma maneira. Se orgulhava das suas fortificações e deram brechas. E o Senhor vira para ela e fala: você tem fama de quem está vivo, mas você está morto. Você só parece que está vivo. Então eu consigo entender que a igreja, porque isso era uma carta para a igreja de Sardes, ela tinha uma excelente reputação. E sabe, irmão, o Senhor não está nem aí para a reputação que você tem. Hoje o Senhor não quer exaltar a sua reputação ou anular a sua reputação. Hoje o Senhor quer tratar o seu caráter. Porque reputação é aquilo que os outros pensam ao seu respeito, mas caráter é aquilo que você verdadeiramente é, e Deus te conhece. Sardes tinha a reputação de ser uma igreja viva, uma igreja ativa. Então dá para entender, né? E eu entendo que, sabe, a igreja de Sardes, ela tinha obras, ela se movimentava e até mesmo tentava fazer a igreja funcionar, até porque existia alguns em Sardes que não estavam mortos. O próprio Jesus fala para eles: tem pouquíssimos aí que ainda estão vivos, que ainda estão de fato ativos, né? Que não se contaminaram. Jesus fala isso. Então eu entendo que, sabe, Jesus ele olha para aquela igreja e fala: sabe, vocês até não tem problema de obras, vocês é uma igreja ativa, a porta está aberta, vocês têm membros, mas o problema não é vocês ter membros, o problema não é vocês batizarem tantos e tantos outros, porque às vezes nós olhamos para algumas igrejas e só porque elas estão bombando ou crescendo de uma forma absurda, nós tomamos como um indicativo que aquela igreja está bem demais e Deus está abençoando aquela igreja, mas pode ser justamente ao contrário. Porque Deus não vê como o homem vê. Eu e você, irmão, infelizmente, eu digo infelizmente, porque ninguém escapa disso. Quem fala que não faz isso é mentiroso. Mas infelizmente eu e você julgamos pela aparência. E nós falamos: olha aquela igreja, como que ela está bombando, meu Deus. Vai ver o tipo de evangelho que se prega lá dentro. Isso é, se o evangelho é pregado, irmão. A gente precisa se basear nisso. Vamos ver os tipos de campanha que essas igrejas fazem. Eu não estou aqui para criticar o A ou o B, irmão. Estou aqui para ser fundamentalizado pela palavra.
Que às vezes tudo que a igreja promove é campanha para você prosperar, campanha para você ficar rico, campanha para a sua saúde mental, campanha para isso, campanha daquilo. E a campanha para o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E a campanha para o toma vergonha na cara e dá um jeito na sua vida, para de enganar os outros, para de mentir, para de brincar com o pecado. São palavras que a gente ouve, porque eu não posso falar dos outros, mas de mim eu posso falar, e eu trago esse tipo de mensagem aqui. São palavras que a gente ouve que não massageia o ego de ninguém, irmão, mas aviva o teu espírito. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia fogem desse tipo de palavra. Por quê? Porque elas tiveram um contato com um evangelho coutilizado, que engrandece o homem, deixa Deus de fora, que ensina que Deus é o nosso mordomo, e que Ele vai fazer tudo que a gente pedir, e que Ele vai trazer de bandeja. Não, irmão, isso não é evangelho. Não é. Sinto muito quebrar a sua bolinha de cristal, né? A sua fantasia sobre o que é evangelho, mas evangelho é cruz, irmão. A palavra de Deus nos deixa bem clara que se a gente quiser participar da glória de Deus, nós precisamos também participar do sofrer de Jesus Cristo. Então a gente não precisa de campanhas pare de sofrer. A gente precisa de campanhas nos ensinando a nos comportar em meio ao sofrimento, porque o sofrimento produz paciência, paciência produz perseverança. Isso é palavra, isso é Bíblia, irmão. Ou seja, como que você vai ser paciente? Como que você vai perseverar até o fim para ser salvo? Se qualquer tipo de tempestade que vem, você se abala. E eu sinto muito, às vezes a culpa nem é sua. Você só entrou numa igreja que estava bombando e você achou que Deus estava ali, mas infelizmente quem estava ali era o egocentrismo do homem. E você aprendeu que você não foi criado para sofrer. E eu não prego aqui que você tem que sofrer, sofrer, sofrer e só sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, irmão, que Deus não criou o ser humano covarde, irmão. Um ser humano dodói, que não pode ser tocado, que não pode passar por tribulação. Não, Deus não criou esse tipo de ser humano. Irmão, a igreja é um exército. Exército, soldado, não se esconde debaixo da cama. Não, eles vestem a armadura de Deus, Efésios capítulo número 6, e vai para a guerra. Seja lá o que você está enfrentando, irmão, vai para a guerra. Vai para a guerra. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. E sabe, irmão, Jesus ele continua dizendo: não tenho achado íntegra. Em algumas traduções vai dizer perfeitas as tuas obras na presença do meu Deus. E sabe, para ter a reputação de uma igreja viva, entendemos que a igreja de Sardes, então, como eu já falei, era uma igreja ativa, ela funcionava. Portanto, o problema não foi a ausência de obras, mas falta de integridade nas obras. E aqui eu quero praticamente fazer uma ponte para a minha conclusão, em nome de Jesus. Eu só preciso ter certeza que você está entendendo. Quem está entendendo? Novamente eu vou perguntar isso. Pastor, por que você pergunta muito quem está entendendo? Porque se você não estiver entendendo, irmão, não faz sentido eu continuar ministrando. Então eu tenho que voltar e começar do zero, até que todos estejamos na mesma página, entendendo o que o Senhor quer ministrar para nós. Amém? Falta de integridade nas obras. Se a gente analisar o contexto das outras igrejas que nós já falamos dela, aquelas outras igrejas, e preste muita atenção nesse desenho histórico e teológico que eu vou fazer para você, só para você entender o problema maior de Sardes. As outras igrejas, o Senhor sempre dizia assim:
vocês têm obras, vocês estão de parabéns. O problema é que vocês têm no meio de vocês falsos mestres, falsos ensinos. Vocês têm alguns que suportam falsas doutrinas. Vocês têm no meio de vós alguns que defendem as doutrinas dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão. Ou seja, tinha certa influência dentro da igreja que corrompia aquela igreja, que tentava parar aquela igreja, tinha perseguição, enfim. Sardes não tinha isso. Pelo menos Jesus não deixa relatado aqui. Aqui na igreja de Sardes a gente não lê assim: o problema é que você está sendo perseguido demais. Não, Jesus não falou isso. O problema é que você tem falsos mestres se enfiando aí no meio da congregação. Não, Sardes aparentemente era uma igreja tranquila, uma igreja em paz. E eu acho que é por isso que a reputação de Sardes, de ser uma igreja viva, avivada, boa, era tão grande. Por quê? Porque sinônimo de que Deus está operando no meio da vida dos cristãos é paz. Ai, pastor, está tudo tranquilo, Deus está sendo tão bom para mim. Irmão, Deus é bom para você quando Ele põe umas lutas para provar o teu caráter, né? Para mostrar quão longe você pode ir. Deus é bom para você quando Ele começa a colocar algumas coisas impossíveis na sua vida. Você fala assim: meu Deus, para você ter a experiência que o seu Deus é o Deus das causas impossíveis. Isso edifica, isso movimenta a sua fé, em nome de Jesus. Então Sardes não era problema, não era perseguição, não era falsa doutrina, não era falso ensino, não era obras, mas integridade. Eu não achei íntegra, verdadeira as suas obras diante de Deus. E por que que o Senhor fala isso? Porque é possível defender a doutrina de Deus, fazer a obra de Deus, sem amar a Deus. Pastor, impossível. Bíblia, Isaías capítulo de número 29, verso de número 13. Nós precisamos ler. A palavra de Deus vai nos dizer: eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, mas sem atitude, e me honra somente com os lábios, enquanto o seu coração está distante da minha pessoa, e a adoração que me presta é constituída apenas de regras e de doutrinas criadas por homens. Aqui o Senhor, através do profeta Isaías, Ele está nos ensinando como que é possível a pessoa defender a Deus, defender a doutrina de Deus, defender a igreja, defender a obra do Senhor, sem ao menos amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Deus, para a nação de Israel, através do profeta Isaías, fala: olha, a adoração que vocês me prestam é falsa. Por que que é falsa? Porque vocês chegam a mim só com palavras, mas sem atitude nenhuma. Tiago, o apóstolo Tiago, lá na frente vai explicar isso, e ele diz: a fé sem obra é morta. Vira para a pessoa que está do seu lado, só para ela não dormir, e fala assim: falar até papagaio fala. Fala: Deus gosta de quem tem atitude, irmão. Era isso que Deus estava falando para aquela nação. Vocês chegam a mim só com palavra e atitude. Cadê? Deus, eu vou mudar. Deus, eu vou mudar. E quando que você vai então criar jeito e mudar mesmo? Qual é? Né? Parece aquele namorado que já está namorando a mesma pessoa faz 15 anos e nunca casa. Um dia nós vai casar, 15 anos, vai esperar mais do que? Mais 30? Só palavra, atitude neca, né? Vamos casar, vamos, beleza. Um dia, um dia quando, meu filho? Né? Um dia quando? Tá pelo menos juntando pra gente. Não, ainda não estou juntando. Então é só palavra, irmão. Era isso que Deus estava falando. Vocês são só conversa fiada, atitude é nenhuma, né? Se por acaso você está enrolado com um homem assim, minha filha, toma postura e fala: rapaz, você quer ver a bênção escorrer pelos seus dedos? Então me enrola mais um ano para tu ver.
Noivei com a minha esposa. Só um fato curioso. Noivei com a minha esposa e ela já me perguntou assim: qual que é a data do casamento? No mesmo dia do noivado. Falei: e eu lá vou saber? Agora a gente tem que juntar dinheiro, preparar para o casamento. Ela falou: não, vamos marcar uma data. E aí a gente marcou uma data para 2 anos seguintes, mas tinha data. Eu sabia que daqui, né, era outubro na época, outubro de 2017. Isso não pode errar não, irmão. Em nome de Jesus, não mais que está registrado, depois de haver. Então em outubro de 2017 nós casaríamos, em outubro mais ou menos ali de 2019. Essa era a ideia. Então eu sabia que em outubro de 2019 eu ia casar com dinheiro ou sem dinheiro, pronto ou não pronto, eu ia ter que casar, porque a mulher é assim, irmão. A minha, pelo menos. Mas o Senhor foi tão bom com a gente, né, que em agosto de 2018 a gente já estava casando, né? Então assim, foi um fato interessantíssimo, né? Porque minha sogra teve que mudar de cidade e aí a Vitória me deu o enquadro. Ela falou assim: e aí, minha mãe está indo embora, eu tenho 2 soluções: ou eu vou embora junto ou a gente casa. O que você prefere fazer? Falei: mas casar sem dinheiro? Casar sem imóveis? Casar sem um lugar para morar? E aí, irmão, aqui dica para quem quer ser pregador, em nome de Jesus: cuidado com o que você fala no altar. Isso pode ser usado contra você em qualquer momento da sua vida, você nem sabe. E aí ela virou para mim e falou assim: mas você não é que prega lá que você é um homem de fé? Cadê a fé no seu Deus? Deus não pode realizar? Falei: vixe. Falei: pode, amém, vamos colocar na mão dele então que vai dar certo. E deu, irmão. Deus levantou gente que nem da igreja não era, nem crente não era, para abençoar a gente financeiramente, para doar móveis para a gente. Deus moveu. Mas sabe, precisou também da nossa atitude. Pastor, o que você quer dizer com essa história? Quero dizer que não adianta Deus fazer a parte dele se você continua sentado sem fazer a sua. Mateus capítulo de número 15, verso de número 1 a 14. Quem está com Bíblia aí, por gentileza, me acompanhe nessa história. Eu já estou acabando. Mateus capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 14, para entender o que nós estamos falando. Que o problema de Sardes era justamente esse: não tinha integridade nas suas obras. E o que é não ter integridade nas obras? É fazer por fazer, é fazer sem amar a Deus, fazer porque é pago para fazer, ou porque alguém vai encher o saco. É por isso. E diz assim: alguns fariseus, mestres da lei de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e a quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo novamente: até mesmo Jesus usou as palavras do profeta Isaías para tratar com uma igreja que era só casca, e disse: esse povo me honra com os lábios e o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão num buraco. Amém, irmão? Então é possível. É uma triste notícia, mas isso acontece na nossa realidade hoje, nas igrejas hoje. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não por amor a Deus.
Pessoas que têm ministério, mas não por amor a Deus, mas porque entenderam, ou até mesmo foram ensinados, que através do ministério, seja pastoral, levítico, seja lá o que for, eles conseguem fazer dinheiro. Então eles não estão ali porque eles amam a Deus ou amam as almas, eles estão ali porque eles amam a si mesmos. Eles são guias cegos, guiando um monte de cego que não consegue enxergar a realidade. E recentemente, acho que foi essa semana mesmo, alguém me perguntou, falou: pastor, por que às vezes você usa palavras tão duras com a gente? Inclusive essa mesma pessoa me chamou de João Batista. Falou: você está parecendo João Batista, cara. Por que você é desse jeito? E eu não consegui pensar em outra resposta, mas a minha resposta mais clara, sincera e objetiva foi a mesma, que eu dou para todo mundo. Eu falo: porque eu amo a sua vida, e eu não posso deixar quem eu amo ir para o inferno. É só por isso. Por que a gente ainda não desistiu da igreja? Porque a gente ama a igreja, a gente ama a obra do Senhor e a gente ama almas, cara. E a gente não pode deixar ou ver almas indo para um buraco, indo para o inferno e ficar de braços cruzados, tratar isso aqui como comércio. Já falei isso aqui, quero repetir para deixar registrado na tua alma, no teu coração, que é filho dessa casa, né? E se sente bem sendo pastoreado por nós. Irmão, se fosse por causa de dinheiro, a gente já tinha fechado as portas da igreja. Por que você fala isso, pastor? Eu não estou falando isso para engrandecer a gente, muito pelo contrário. A gente carece muito da misericórdia de Deus para que a gente não se corrompa. Mas, irmão, quantas vezes a gente já teve que tirar do nosso bolso para sustentar essa casa aqui? Não é brincadeira, irmão. A gente não fala isso aqui porque a gente segue muito que Jesus falou, que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E não precisa mesmo. Mas se fosse por finanças já estava fechado, irmão. Se fosse por fama, piorou. Nós somos mundialmente desconhecidos, irmão. Ninguém conhece a gente. Você pergunta: conhece o pastor Felipe? Pastor quem? Pastor Felipe lá da Vale. Vale onde? Perto do CAP. Mundialmente desconhecido. Ninguém conhece a gente, irmão. Só que isso pra gente não faz diferença, porque nós não queremos ser conhecidos ou reconhecidos por pessoas. Nós queremos ser conhecidos e reconhecidos pelo único que importa, aquele que sonda os nossos corações, aquele que vê se a gente de fato está vivo, está fervoroso, está coerente com a palavra, sabe? E está amando as pessoas, está amando a alma delas e tendo zelo por aqueles que Ele tem nos entregado. Ou se a gente está vivendo de aparência, vamos fazer oba-oba para atrair gente para a igreja. Irmão, eu não quero atrair ninguém para a igreja, ninguém que não tem o objetivo de mudança de vida e habitar no céu, irmão. Se o seu objetivo é qualquer outro que não seja esse, sinto muito, talvez esse não seja o seu lugar, porque aqui você vai ouvir palavra, você vai ouvir doutrina bíblica e você vai ouvir projeto de salvação de Deus para você e toda a sua casa. É isso que a gente prega aqui, porque eu sei que é isso que vai fazer você entrar no céu. Não tem como eu vir ministrar para você se eu não amar aquele que escreveu aquilo que eu estou ministrando. Sabe, irmão, não tem como eu ministrar uma canção para você se antes eu sabe, não viver aquilo que eu estou cantando. Porque quando a gente faz isso, irmão, quando a gente fala de Deus sem amar a Deus, Ele olha lá de cima e fala: cara, para os outros você pode até parecer vivo, avivado, cheio de Deus, mas para mim você está morto. Você é uma casca, um sepulcro caiado. É possível, irmão, nós obedecermos. Isso aqui é dureza, e eu estou encerrando. É possível a gente obedecer os mandamentos de Deus sem interesse de coração. Como assim, pastor? É possível a gente obedecer aquilo que está escrito na palavra, mas por obedecer, sem de fato ter a vida naquilo, sem de fato entender o conceito, e não por tristeza,
ou por necessidade, mas por alegria, porque foi o seu Deus que deixou as coisas estabelecidas para você. Pastor, impossível. Como que eu vou obedecer, sendo que eu não quero? Irmão, se você está aqui nessa noite é porque alguém te gerou. Então você teve um pai e sua mãe, né? Então teve coisas que você não queria fazer, mas você fez na marra. Mas fez. Porque quando a cinta estrala, irmão, não há querer que fique no lugar. É ou não é verdade? Quando a chinela havaiana canta, né? Não tem essa de eu não quero, né? Quando a mãe chama pelo nome completo, não tem de eu não gosto de comer isso. Come, que é uma beleza, né? Faz sem reclamar. Pode murmurar por dentro, mas engole por fora e faz assim mesmo. Porque tem coisas que os nossos pais nos obrigaram a fazer para o nosso bem. E Deus é da mesma maneira. Tem coisas que Ele estabeleceu para nós como obrigação, para o nosso bem. A gente fala, não, eu vou fazer isso aqui, obedecer para Deus. Irmão, Deus não precisa da sua obediência. Ele já é santo, é puro e já habita no céu. O trono dele está estabelecido para sempre. Quem precisa ser obediente é você, para justificação, santificação e para ser digno, entre aspas, porque só o Cordeiro nos faz digno de habitar as mansões celestiais. Quem está comigo, diga amém. Então vamos caminhar para o final. Gosto de trazer fundamento bíblico. 2 Crônicas, capítulo de número 25, versos de número 1 e 2. Vai falar a história do rei Amazias. E diz assim: e era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Joadã de Jerusalém. Presta atenção. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com sinceridade de coração. Aqui eu quero te explicar a história do rei Amazias, e a gente encerra, prometo. Todo mundo aqui sabe que os reis eram estabelecidos por Deus, sim ou claro? Amém. Claro, né? Então, como que funcionava? O Senhor posicionava um rei, como foi com Davi, e o correto é a sua família ir herdando o trono. Amém? Só que para que esse reinado, ou seja, a pessoa reinasse e a sua família continuasse reinando, fosse estabelecido, a pessoa tinha que ser uma pessoa reta diante dos olhos de Deus. Tinha que fazer aquilo que a lei do Senhor mandava. Saul foi muito bem até por um certo tempo, até que ele desobedeceu e ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. E o que Samuel falou para ele? Hoje o seu reino seria estabelecido para sempre, cara. Hoje Deus estaria entregando o reinado para sempre na mão sua e depois da sua família. Mas como você foi desobediente, o reino será tirado de ti e dado para outro. Pastor, estou entendendo nada que você está falando. Então vai ler o livro de Reis e Crônicas, que você vai entender como funcionava essa questão de hierarquia e como Deus estabelecia os reinados. Amazias, que não é bobo, com certeza aconselhado por alguém, fez o que era reto aos olhos do Senhor para que ele pudesse estabelecer o seu reino. E quando o seu reino supostamente, isso é a continuação, versículo de número 3 a seguir, mas quando o seu reino supostamente foi estabelecido, ele começa então a matar um monte de gente por vingança. E isso se chegou mal diante dos olhos de Deus, cheirou mal diante de Deus. E aí ele teve um fim terrível. Ou seja, é o famoso que quer brincar de pique-esconde com Deus, acha que Deus é trouxa, e desculpe a expressão. Pastor, é muito pesado você falar isso, acha que Deus é trouxa. Não é pesado porque a gente que acha, Ele não é, né? Mas pessoas que fazem barganha com Deus. Eu vou fazer isso aqui, se Deus fizer na minha vida, e eu devolvo isso. Mas lá dentro, no profundo do seu coração, você mesmo está falando, que devolver o quê? Deus tem mais é que fazer mesmo.
Me criou para quê? Estou aqui para quê? Estou aqui para sofrer, irmão. Deus não é trouxa. Ele conhece o seu coração. Mas é possível sim. Infelizmente, Sardes viveu dessa maneira. Até mesmo obedecer aquilo que a palavra nos diz, sem ter o coração nisso. E eu espero que você não seja assim. Não ouvi nenhum amém. Estou começando a ficar preocupado. Falei, espero que você não seja assim. Acho que está todo mundo. Estou brincando, não está não. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos termina com uma promessa. E eu gosto desse tipo de promessa. Assim como o Senhor fez com Elias. O Senhor Jesus vira e diz assim: no entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Deus sempre guarda alguns. Sempre. No meio de tanta corrupção, irmão, acredite, ainda tem justos. No meio de tanta mentiraiada, ainda tem os verdadeiros. No meio de tanta falsidade, irmão, existe ainda pessoas de confiança. Tenha fé. Porque o Senhor, Ele sempre guarda alguns. Sempre, guarda os seus. E aí a promessa vem: e eles andarão vestido de branco, que significa pureza, santidade comigo. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Ou seja, salvação garantida por causa do Senhor. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor, o que é que o Espírito diz à igreja? Não viva de aparências, irmão. Não se estribe no teu próprio entendimento. Pode ficar de pé, nós já vamos encerrar. Não seja orgulhoso de ti mesmo, nem da tua espiritualidade. É isso que o Espírito está dizendo à igreja. Não faça as coisas sem integridade, irmão. Não faça. Não faça as coisas por reputação. Deixa registrado aqui, recado. Ministro de louvor, você não precisa subir no altar para manter sua reputação. Não está bem, não sobe. Faz esse favor para você mesmo. Deus não está nem aí para sua reputação. Ele quer o seu caráter transformado. Não está bem, não sobe. Está em pecado, não toca naquilo que é santo, cara. Você pode morrer. Estou deixando registrado isso aqui. Por quê? Porque é uma realidade. A gente quer manter a nossa reputação, a gente quer manter a nossa posição. Ai, mas eu sou. Você é o quê? Que somos nós debaixo da potente mão de Deus, gente? Na verdade, eu sei o que a gente é louco de fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, só para manter uma reputaçãozinha ou uma posição, meu irmão. Vocês podem ter certeza, e isso já aconteceu várias vezes. Não foi uma só, e eu não tenho vergonha de falar nisso. Quantas vezes eu já mandei mensagem pro meu pastor dizendo para ele assim: eu não estou bem, eu não vou ministrar, cara. Não estou bem. Estou passando por uns problemas, infelizmente. Não confiei em Deus da maneira que precisava. E eu não vou subir no altar para ficar vomitando meus sentimentos em cima de ninguém. Não vou estender minha mão e tocar em ninguém, gente, para transmitir algo que eu não estou carregando. Às vezes tudo que você está precisando é dar um tempo e se encher de azeite, para depois você transmitir azeite, porque senão você só está transmitindo carne, emocionalismo. A gente precisa aprender com Sardes. E eu já vou orar, fica tranquilo, relaxa. Não viver de aparências. Você não precisa dar o glória e o aleluia. Se você não está bem, está tudo certo. Está tudo certo. Você não precisa querer mostrar que você está vivo, quando na verdade você está morto e falando: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua vida de novo na minha vida. Eu preciso me arrepender, eu preciso começar de novo. Eu preciso, sei lá, Deus, eu preciso, se possível, nascer de novo seria uma boa. Você não precisa. Eu já falei isso aqui e eu quero encerrar com a mesma frase de novo, porque eu acho que quase ninguém lembra.
Diante de Deus, irmão, você não precisa usar máscara. E diante dos seus irmãos, aqui, também não. Tá triste? Pode entrar chorando, ninguém vai te julgar, fique em paz. Aqui é lugar onde o choro se converte em riso. O problema é que não, a gente tá cheio de problemas, choramingando a vida inteira na rua e em tal lugar. A gente chega aqui na igreja, a gente quer vestir uma máscara. Mas Senhor, nem pai você tem, nem pra você quer dar pros outros. Que pai de Senhor que nada, irmão. Chega chorando, dá um abraço em alguém, fala: meu Deus, eu preciso de um abraço, eu preciso de ajuda. Chega chorando mesmo. Tá feliz, chega rindo, chega pulando mesmo. Tá com glória, dá glória. Tá com aleluia, mas tá com misericórdia. Clama misericórdia, irmão. Para Deus mais vale caráter e integridade do que reputação. Martela isso na sua cabeça. Para Deus mais importa caráter e integridade do que posição. Amém. Feche seus olhos, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu sei que tem pessoas nessa hora que talvez estão consertando com o Senhor. Está com a vida toda torta. E estão consertando agora. Não tem problema nenhum, ele está com a vida toda torta aqui dentro da igreja. Que bom que eles vieram aqui hoje, ouviram a Tua palavra e estão tendo a oportunidade de se consertar. Nós somos gratos pela Sua movimentação, pela Sua presença. Pai amado, por essa palavra que nos conduz ao arrependimento, à mudança de vida, a, sabe, Pai amado, deixar de usar máscaras diante de Ti e também diante dos homens. Até porque, Pai amado, não dá pra gente fingir pro Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso dia a dia. O Senhor sabe exatamente como cada um entrou aqui. E eu estou feliz nessa noite, porque independente da maneira que cada um entrou aqui hoje, o Senhor é poderoso e fiel para transformar toda e qualquer situação. Portanto, muito obrigado pela Tua graça. Que nós, Pai amado, como igreja, como partes do membro do corpo de Cristo, podemos, Pai amado, zelar pelo Teu nome, não apenas levar uma fama de uma igreja viva, avivada, que tem obras, não, mas de fato viver isso. Guarda o nosso coração, Senhor. Eu estou te pedindo, guarda o nosso coração. Pai amado, nós não almejamos isso, mas se porventura algum dia, algum de nós aqui, qualquer um que seja, se tornar alguém de nome conhecido e ter as suas obras expostas, Pai amado, que ele nunca perca a sua essência. A começar de nós aqui do altar, que nós nunca venhamos perder a nossa essência. Guarda o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa família, cuida dos nossos. É tudo que nós te pedimos e glorificamos o Seu nome, porque o Senhor é soberano e é para sempre exaltado, em nome de Jesus. Amém? Podemos aplaudir a Jesus.